Então, vamos lá. Vou falar com vocês hoje sobre produtividade, linhas gerais, certo? Conceitos iniciais sobre produtividade. Então, olha só, fiz esse pequeno roadmap para a gente ver o que é que a gente o que é que a gente vai percorrer durante essa aula. Então, vamos iniciar com algumas definições. E aí vamos discorrer um pouco sobre índices de produtividade. E aí vamos ver o que é um índice de produtividade absoluto e um índice de produtividade relativo. Vamos passar por taxa de variação da produtividade. Vamos fazer o cálculo, ver como é que é o cálculo da taxa de variação da produtividade. Vamos passar por como medir a produção e como medir a mão de obra. Estamos tranquilos e felizes? Então vamos embora. Ó, o texto base dessa aula é o capítulo 7 do nosso livro, o Administração da Produção e Operações, de Daniel Moreira, certo? Inclusive, eu solicito que vocês leiam esse capítulo, é um capítulo bem simples de leitura, para a aula de amanhã, certo? Lá na faculdade, ok? Amanhã nós vamos elaborar cálculos acerca de produtividade. Quem tiver calculadora, levem os cadernos e caneta, certo? Calculadora, caderno, caneta. Então vamos lá. Ó, vem sendo disparado aqui o desempenho. Gostei bastante quando falaram aqui em eficiência, tem a ver com a definição, né? Fiquei um tanto quanto surpreso com pressão social, ansiedade. Teve outra aqui também. Me ajudem aí. Cobrança. Tem sentido, realmente, né? Eu não tinha pensado por esse aspecto, mas tem sentido. Um saiu da aula que vão ter vários exercícios. Ó, vamos passar aqui para a definição do dicionário. Então, olha só, o que é produtividade segundo o nosso dicionário? Tá? É qualidade do que é produtivo. Relação entre o que é produzido e os meios aplicados na produção. Frequência de uso de determinados elementos ou fenômenos linguísticos na produção de novas palavras enunciadas. Então, nós ficaríamos mais com a 3, né? Relação do que é produzido e os meios aplicados para a produção. Então, segundo nossa teoria, a produtividade é a eficácia, ficou bem próximo lá do que alguém falou de eficiência, né? É a eficácia com a qual o sistema de produção utiliza determinado insumo para produzir produtos ou serviços. Então, a transformação de insumos em produtos e serviços, a eficiência com que isso é feito se dá pela produção, pela produtividade. E aí você pode ter uma eficácia baixa, você tem uma baixa produtividade. Você tem uma alta eficácia, você tem uma alta produtividade. Como eu falei, você não necessariamente precisa... Opa, coloca o código da aula para acessar o aplicativo, por favor. Eu tinha colocado isso. Obrigado. Pessoal, o código, eu não sei se vocês conseguem ver aí, mas ele fica aparecendo aqui em cima. Vocês estão vendo no canto superior esquerdo? Isso. Então, vocês já fiquem espertos. Sempre aparece o código lá em cima no superior esquerdo. Então, pode ser uma baixa produtividade, pode ser uma qualidade negativa, como pode ser uma qualidade positiva. Normalmente, quando a gente pensa em produtividade, realmente a gente, como alguém colocou lá, alto desempenho, né? Alto poder de produção. O que mais? Alta demanda de produção. E aí nós chegamos, queridos, em fatores de produção. Então, segundo a economia, né, os insumos, esses insumos que são utilizados pelo processo produtivo, eles podem se dividir em 3 categorias. Essas categorias, segundo a economia, né, dividem entre terra, trabalho e capital. Então, vamos esmiuçar um pouco mais esses três fatores de produção.
Então, falando um pouco aqui sobre terra, né? A terra pode ser subdividida em quantidade de terra, fertilidade e composição. O capital, por sua vez, nós podemos definir como os meios de produção. Então, quais são os meios de produção? Instalações, equipamentos, máquinas, móveis, estoques, capital de giro. Tudo aquilo que é utilizado como meio de produção é chamado de capital, tá? E por fim nós temos a mão de obra. A mão de obra, ela pode ser a mão de obra direta e pode ser classificada como mão de obra indireta. Mão de obra direta é toda aquela mão de obra que você emprega, e aí seja terceirizada ou não, para a atividade fim do seu sistema produtivo. Então, se a gente pensar numa obra de construção civil, pedreiro, o ajudante, o eletricista, toda aquela mão de obra, o carpinteiro, o armador, toda aquela mão de obra que trabalha diretamente com a produção. Ele que faz a produção do insumo em bens e serviços, certo? Aí você pode me perguntar, então o que é indireto nesse caso? Se você pensar, nesse caso da construção civil, você teria, por exemplo, o pessoal de apoio do escritório. O pessoal de apoio do escritório é indireto. Então, quando vocês pensarem em mão de obra direta, está ligada à produção. Mão de obra indireta, apoio. Pessoal de RH, pessoal da contabilidade, financeiro, certo? Administradores, engenheiro, tudo isso aí é mão de obra indireta. Isso aí para qualquer ramo, certo? Essa é a definição geral. Não está atrelada só à construção civil. Certinho? Está claro? Temos dúvidas? Estamos bem? Quando vocês estiverem a compor seus orçamentos, vocês vão levar isso aí em consideração. Vamos fazer a composição dos custos de mão de obra, direta e indireta. Então, olha só, chegamos a outro conceito, né, que é a produtividade. Ela pode ser definida como sendo parcial ou de medidas mais elaboradas ou mais complexas. Quando a gente fala de medidas parciais de produtividade, a gente fala do pensamento de um insumo dentro daqueles todos que a empresa trabalhe, certo? Dentro de um dos fatores, desculpe, um dos fatores para que seja feita a medida. Em um contraponto, medidas mais elaboradas, como vocês devem imaginar, se utilizam de mais fatores de produção para o cálculo dessa produtividade. Lado bom e lado ruim. Quando você faz uma medida de produtividade parcial, ela é mais simples de ser medida. Então, vou fazer a medida de produção com base apenas na mão de obra. Vou fazer a medida de produção com base no capital. É mais simples, porque você tem apenas um dos aspectos, certo? O problema disso é porque existe a influência dos outros fatores de produção naquele que você está pensando. E aí você tem uma medida fácil de ser obtida, porém não tão realista, certo? E aí você passa para medidas mais elaboradas ou mais complexas, porque seria a solução para que você tenha valores de produtividade mais assertivos. Qual o problema disso? Que é muito mais complexo você fazer esse tipo de medida. Por exemplo, a medida global, ela engloba, sendo bem redundante aqui, ela abarca, ela engloba todos os fatores de produção. Só que aí você praticamente vive você tem números quase que fictícios, porque é muito difícil você chegar nesse valor, né? Enquanto que na total, você faz o cálculo da produtividade levando em consideração apenas dois fatores, o capital e a mão de obra, certo?
Então, olha só, produtividade parcial é a relação da produção e um dos insumos utilizados no processo produtivo, utilizada pela dificuldade de obtenção de medidas mais complexas. Como eu falei, é mais simples. Ó, André, a gente passou por isso aí, ó. Vou voltar aqui para ti. Terra, trabalho e capital, tá? A gente tem algumas outras subdivisões que a gente poderia colocar aí, mas o capital ele abarca muito bem isso aí, certo? Basicamente terra, trabalho e capital. Então, como nós vimos, produtividade parcial mais simples, porém existe essa falta de mensuração do que os outros insumos causam nesse insumo medido, certo? Agora, para medidas mais elaboradas ou complexas, então nós temos a global, é a relação da produção com todos os fatores necessários para obtê-la. Determinação complexa pela necessidade de criação de conexão entre os fatores. Então, você tem que criar uma forma, um algoritmo que faça essa interconexão entre todos os fatores de produção. Então, assim, é bem complicado mesmo. E aí nós temos a total. Inclusive, pode até gerar uma certa, como é que eu vou dizer, confusão, o fato de se chamar total e global. Teoricamente, se eu fizer uma nuvem de palavras aqui com vocês entre global e total, eu acho que basicamente dariam as mesmas palavras ou muito parecido, né? Mas a total é a relação entre produção com os fatores de capital e trabalho, mão de obra, combinados para a obtenção de uma medida única. Então, aqui eu tenho um pequeno algoritmo que é criado justamente para fazer essa conexão entre capital e trabalho. Ó, produtividade não é fator de produção, certo? Então, letra A e letra B já eram. A eficácia é a forma, é a característica, né, que mede, que dá, em que enseja a produtividade, né? Produtividade, a eficácia em que o sistema de produção faz a conversão dos insumos em bens e serviços. Capital sim, mão de obra sim, são fatores de produção, né? Terra, capital e mão de obra são os fatores, né? Talvez a confusão aqui que vocês fizeram seja porque, acho que lá no slide está como trabalho, né? Terra, trabalho e capital. Mas a mão de obra é o trabalho. Como ainda não temos robôs autômatos, ainda ainda é. Instalações móveis faz parte dos fatores de capital, e quanto a de terra faz parte de terra, né? Fator tipo terra. Capital é um fator, mão de obra indireta é parte de um fator, e eficácia a gente já disse o que é. Certo? Foi bem massiva a resposta, né, na letra B. Então, olha só, pode ter componentes máquinas, mão de obra direta. Não pode ter mão de obra direta, porque mão de obra direta é trabalho, né? Todos concordam? Só discordam que tinha que ter um acento aqui, né? Mas fora isso, pode ter os componentes máquinas, equipamentos e capital de giro, sim. Pode ter os componentes terra, instalações e equipamentos. Não, terra é outro tipo de fator de produção. Estoques não compõem o fator de capital, errado. O estoque é um fator de capital, é um componente do fator capital. Mão de obra indireta e indireta compõem o fator de capital, não. Por mais que vocês possam ter escutado, o capital humano, mas não é, tá? É outra coisa. Certo, queridos? Vocês estão achando difícil, muito difícil, moleza ou molezíssima? Ó, vamos ver aqui. Letra A.
eles têm a mesma definição? Produtividade global é a mesma coisa que total? Não, não é a mesma coisa. Partilham a mesma definição, mas possuem determinação simples? Não, eles estão na categoria de determinação mais elaborada ou complexa. Então, não tem uma determinação simples. A produtividade global é complexa, ao contrário da total. Ó, uma coisa está atrelada à outra, né? Elas são complexas, ambas são complexas, né? Se a global é complexa, ao contrário da total, então, nesse caso aqui, a total seria simples. Não tem sentido. A produtividade total abrange os fatores capital e trabalho. Vamos voltar aqui, queridos. Ó, é a relação de produção com os fatores capital e trabalho, combinados para a obtenção de uma medida única, certo? Então, essa é a definição de total. Essa aí deu uma embolada, né? Gostei. A produtividade global abrange todos os fatores, correto. Embora de complexa determinação, correto. Não requerem análise de interrelação. O problema é todo esse, pessoal, porque requer. Já que você vai abranger todos os fatores, você deve criar uma correlação entre esses fatores, justamente para chegar no número mais correto. Se você não tem uma análise de interrelação, teoricamente você não faz um cálculo de produtividade global. Você deve agregar todos, certo? Eu acho que como vocês viram, me digam aí no chat se eu estou fazendo a análise errada, mas como vocês viram isso aqui correto, já acharam que era a alternativa correta. É isso mesmo? Então, apenas duas pessoas acertaram. Ah, boa, Lucas. Acontece. Queridos, vamos começar agora, depois dessa pequena revisão, vamos começar aqui a falar um pouco sobre cálculo de índices absolutos e relativos de produtividade. Então, olha só, nós podemos ter dois tipos de índices de produtividade: a produtividade absoluta e a produtividade relativa. Olha só como é que é simples. Para que eu faça o cálculo de produtividade absoluta, eu tenho que ter apenas, então, somente a unidade de medida de produção e a unidade de medida do insumo, só e somente só. Então, eu vou relacionar a medida de produção com uma medida de insumo. Se nós voltarmos aqui, ó, definição, vai um pouquinho, vai um pouquinho. Na definição, ela vai relacionar a produção com o insumo, né, para a produção de produtos ou serviços. Então, isso aqui é a produção, isso aqui é a produção, e aqui está o nosso insumo, certo? Então, vamos relacionar esses dois, e aí vamos obter o cálculo da produção absoluta. Então, um dia a gente chega lá. Chegamos. Então, vamos pegar um pequeno exemplo disso aí, olha só. Uma medida de produção. É claro que isso aqui é um subproduto do produto final de construção civil, que é a edificação, né? Mas vale. Chapisco em metro quadrado é uma medida de produção. Medida do insumo, cimento em quilo. Então, eu vou relacionar a produção de chapisco em metro quadrado pelo consumo de cimento. Então, olha só, produtividade total diária de chapisco produzido por massa de cimento gasto. Então, eu tenho aqui uma unidade absoluta em... Luciano, alguma observação? Você fez um desenho aí, bonitão. Não, professor, não, eu estava
tá ligando outra coisa aqui, me atrapalhei. Tava testando, sem problema. Deixa eu ver se eu tenho como apagar isso aí. Pronto, já fez. Pessoal, qualquer hora vocês interrompam, tá? Sem problema nenhum. É... Então, nós temos aqui uma medida absoluta em metros quadrados de chapisco por quilo de cimento. Então, vamos para outra aqui, ó. Peças usinadas em unidades. Então, minha produção são peças usinadas. Vou medir esse troço aqui em unidades. Poderia ser lote, poderia ser caixa, poderia ser qualquer tipo de unidade que tenha sentido. Poderia ser recurso, então, verba, né, capital, o capital efetivamente, dinheiro, então, isso é moeda. Então, reais de peças usinadas, então, peças usinadas em reais, por exemplo, ou em dólar. Vou relacionar aqui por instalações em metros quadrados. Então, minha produtividade vai ter uma medida absoluta, né, que vai ser o total de unidades usinadas por área de instalação. Fabril, nesse caso, né? Ou seja, de fábrica. Aqui está o M, mas é um N, tá? De unidade. Unidades por metro quadrado. Quantas unidades de peças usinadas eu estou a produzir naquela instalação fabril? Certinho até aí, queridos? Mais uma. Cabos instalados em metros. Então, comprimento de cabos, né? Estou fazendo a medida de produção por metro de cabo. Equipes de instalação em unidade. Então, unidades de equipe. Ou poderia colocar ou quantidade de equipe, alguma coisa. Eu achei que era bem representativo colocar em unidade. Unidade de equipe. Então, total de comprimento de cabos instalados por unidade de instalação. Então, metros por equipe. Queridos, alguma dúvida? Então, temos aqui, ó, exemplos de unidades, desculpa, de produção por índice absoluto. Digam sim para nenhuma dúvida. Digam sim para não tenho dúvida e não para sim eu tenho dúvida. Então, Luciano, Aleph, Lindenberto, sim para não tenho, né? Sim para não e não para sim. Muito bem. Muito bem, muito bem. Eu quero ver o próximo quiz, o circo pegar fogo. Eu devia ter colocado mais pontos na última pergunta, só para ver aquelas viradas de... Tem tipo o programa Passo Repassa, né? Que vai o programa todinho, aquele desespero, uma equipe ganhando muitos pontos na frente da outra, aí no final fazem uma prova que tipo, vale 1 trilhão de pontos. Aí o povo que estava lá atrás vence. Podia ter feito assim também. Já me arrependi. Bora, computador. Isso. Ó, passemos agora, queridos, para cálculo ou determinação de índices relativos. A diferença para índices absolutos é a inclusão da medida tempo. Então, eu vou ter o mesmo índice absoluto de produção, de produtividade, desculpe, não de produção, de produtividade, porém levando em consideração períodos de tempo. Fazendo esse mix aí, eu chego em índices relativos de produtividade. Então, olha só, uma pequena equação, não precisa decorar, não precisa tatuar esse negócio. Então, olha só, o índice relativo de produtividade, a gente vai chamar aqui de I relativo, ele vai ser em função do T, né? E ele vai ser o quê? Olha só, o índice absoluto de produtividade relativo a T, dividido pelo índice absoluto relativo ao período inicial ou anterior. Então, olha só, o T é sempre aquele período de tempo final, certo? Mais à frente, mais ajusante. O O, ou zero, como você queira chamar, é o inicial ou mais a montante. Vocês já dominam essa nomenclatura montante e jusante? Digam sim para domínio, sei o que é, e não para não domínio. Nunca ouvi falar, professor, pelo amor de Deus. Mas, ó, enfim, vou explicar caso alguém não conheça. Ó. Tudo quando a gente fala, nós temos um determinado ponto, eu vou até imitar aqui o Luciano, que desenhou. Vocês estão vendo o desenho aí?
Ó, tem um determinado ponto aqui, ou determinado limite, e o sentido é esse aqui, ó. Certo? Então, ó, tudo que está para cá deste limite está jusante. Jusante. Nossa Senhora. Bem escrito, né? Tudo que está para cá está montante. Daqui para meia-noite eu consigo chegar aqui. Montante. Ficou claro isso aí? Então, o ponto A montante do o ponto B está a montante do ponto A. Ponto B está a montante do ponto A. Quer dizer que o ponto B está depois do ponto A. O ponto C está a montante. Desculpa, pessoal, acho que falei errado. O ponto B, ou se eu falei isso mesmo, me corrijam aí se eu estiver errado. O ponto B está a jusante de A, porque ele está depois, certo? O ponto A está a montante de B, porque ele está antes de B. O ponto C está a montante de A e de B. Fica claro? Não é moleza? Professor, onde raios, pelo amor de Deus, eu vou usar esse negócio na vida de engenheiro de vocês toda, certo? Qualquer coisa daqui para frente, qualquer coisa ajusante desse ponto, vocês já vão saber e já vão usar, certo? Instalações, hidráulicas usa bastante, qualquer coisa que tenha sentido de fluxo e de ordenamento, você vai usar. Muito bem. Já fico feliz que ajudei vocês na vida. Então, olha só. Então, o período T, ele sempre está à frente do ponto inicial. Não necessariamente, tá? Não necessariamente. Vamos definir assim, ó. O T, ele é o período que você quer estudar e o zero é o inicial. Então, vamos pensar assim, tá? Bora, computador, para frente. Isso tudo vezes 100, tá? Não esquecer do 100. Então, pessoal, um pequeno exemplo aqui para que nós possamos entender como é que isso aqui funciona. Ó. Tem um índice absoluto em junho de produtividade de 60 milheiros de tijolo por funcionário. Então, em junho, a olaria produziu 60 milheiros de tijolo por funcionário. Índice absoluto. Outro índice absoluto, ó, em dezembro, foram produzidos 69 milheiros de tijolo por funcionário. Então, cada funcionário produziu 69 milheiros de tijolo, certo? Por isso que alguém colocou lá no começo da aula que era, como é que fala? Ansiedade, que mais? Pressão, é isso aí. Então, como é que a gente determina o índice relativo de dezembro? Nós vamos relacionar dezembro com junho. Então, olha só, eu vou ter 69 milheiros de tijolo por funcionário, que é o índice absoluto de dezembro, e 60 milheiros de tijolo por funcionário, que é o índice absoluto de junho, certo? 69 dividido por 60 vezes 100, eu vou ter um índice relativo de dezembro de 115. Qual é a conclusão que nós chegamos em relação a isso? Que a produtividade cresceu 15% na comparação dos meses de dezembro e junho. Veja que ele não faz ele não leva em consideração outros meses entre esses meses, tá? Ele só leva em consideração especificamente esses meses. Ficou claro isso aí? As produtividades de julho, agosto, setembro, outubro e novembro não estão contabilizadas aí. Aqui é a comparação direta e relativa entre índice absoluto de dezembro e índice absoluto de junho. Difícil isso, queridos? Molezinha, né?
Então, vamos mais para frente, ó. Aqui eu tenho o cálculo da taxa de variação da produtividade. Nesse caso aqui, eu vou relacionar, eu vou ver quanto a taxa variou. André, pode falar ou escrever. Rapidinho, o índice absoluto de produtividade é medida de insumo por... Produção por insumo. É produção por insumo, ok. Obrigado. É. Aqui, ó. Produção por insumo. Nesse caso aqui, nesse caso específico, ó, nesse caso aqui eu tenho produção. O que é a produção da olaria? São 60 milheiros. Desculpa. O que é a produção da olaria? Milheiros de tijolo. Essa foi a unidade. De novo, desculpa, pessoal. A unidade será milheiros, que ele utilizou para medir o produto que é tijolo. Então, milheiros de tijolo é a unidade de produção, beleza? E o funcionário é a medida de insumo. O trabalho é um dos insumos relativos à produção, beleza? Poderia ser por funcionário, por metro quadrado, por qualquer coisa que seja relacionada aos fatores de produção. Nesse caso aqui, pessoal, eu faço o estudo, certo? Nesse caso aqui, eu faço o estudo para comparar taxas. Então, aqui, eu comparo os índices de produtividade. Comparei aqui, ó, dezembro com junho. Aqui é índice de produtividade. Nesse caso aqui, eu comparo a taxa de variação de índices de produtividade relativos. Pode ser relativo, pode ser absoluto. Nesse caso anterior, o valor sempre vai dar desta forma, não é uma porcentagem, certo? Nesse caso aqui, ele vai ter como unidade porcentagem, vai ser expresso de forma percentual, tá? Então, olha só, R e R é o índice relativo ao absoluto para o período R. Q e Q é o índice relativo ao absoluto para o período Q. R e Q são períodos, ou seja, o tempo, de novo o tempo, sendo que R é posterior a Q. Então, R é o período sempre ajusante de Q, certo? Sempre à frente. A taxa QR, taxa de variação de produtividade para o período R em relação a Q. Tio Dani, pelo amor de Deus, tá demais isso aí. Fazer um exercício, certo? Vocês são engenheiros, vocês vão entender agora. Tem uma determinada taxa aqui, IR, de 135. O que é esse R? É isso aqui, ó. É isso aqui, é um índice relativo, tá? Então, olha só, tem um índice relativo aqui, do período R, de 135. Tem um índice relativo do período Q, que é anterior a R, de 122. E eu quero saber quanto essa taxa variou em relação a esse aqui. Então, basta jogar na fórmula, né? Taxa QR vai ser igual ao índice relativo ao período R, menos o índice relativo ao período Q, sobre o índice relativo a Q vezes 100, desculpe. Então, ó, 135 menos 122 sobre 122 vezes 100, eu tive uma variação, ó, de 10,66%. Certo? 10,66%. Bom, pessoal, bem simples, letra B. Como eu falei, ó, 60 dividido por 40. Como eu quero descobrir a relativa em relação a setembro, então por isso que o 60 vai lá para cima, certo? 60 dividido por 40 vezes, dá 1,5, né? Vezes 100, 150. Eu acho aqui que se colocar 60 dividido por, desculpa, 40 dividido por 60 dá 66,67, né? Me digam aí, acho que foi por isso que vocês... Deixa eu ver aqui se é isso mesmo. 40 dividido por 60. É isso mesmo. Ó, se eu fizer 60 dividido por 40,
eu vou saber que a produtividade, desculpa, ela aumentou em 50% quando eu comparo setembro e agosto. Vamos para frente. Acho que tem mais um aqui. Tem mais um. Ó, agora eu quero a taxa de variação, certo? Então, ó, sabendo que o índice de produtividade R é 150 e o IQ é 160, determinar o valor da taxa que é R. Só chegando ali, ó, eu não sei se tem mais alguma, eu acho que não tem mais nenhuma. Ó, pessoal, bem simples, né? 150 é o último período, 160 é o período anterior a 150, né? Então, eu quero fazer 150 em relação a R em relação a Q. 150 menos 160, 10 dividido, menos 10 dividido por 160 vezes 100, menos 6,25. Quer dizer que minha taxa de produtividade teve uma queda de 6,25% entre esses períodos, certo? Ó, se não tiver mais nenhum quiz, eu acho que Vitória foi a campeã da noite, certo? Eu acho que não tem mesmo, não. Então temos uma vitoriosa. Parabéns. Jesus humilha o Satanás, como diria aquela música. Dominou, dominando. Ó, pessoal, chegando aqui nos finalmente da nossa aulinha de hoje, como é que nós medimos a produção, né? Algumas coisas a se observar. Então, para os casos em que se tenha vários produtos ou serviços, nós devemos determinar fatores de agregação com o intuito de obtenção de medida de produção total. O que é essa medida de agregação, o fator de agregação? É chegar em uma unidade que seja comum a todos os produtos e serviços, né? A ideia é que você chegue num denominador comum, tá? Então, vários tipos de fatores de agregação podem ser utilizados, dentre eles, tempo de produção, quantidade de matéria-prima utilizada, preço de fabricação ou fator de venda. Isso aqui, pessoal, é utilizado quando nós temos mais de um tipo de produto ou serviço. Se, por exemplo, você tem falando de olaria, a gente falou bastante de olaria, né? Uma fábrica de prego, tem uma fábrica de prego, e a única coisa que eu produzo é prego, então sua medida de produção é bem mais simples, né? A unidade de prego, valor do prego, mas tudo relativo a um único produto. Quando você tem vários tipos de produto, não, prego e parafuso. Então, talvez o tempo de você fazer um prego seja diferente de você fazer um parafuso. Então, você já começa a ter um certo tipo de problema aí, né? Quanto um parafuso, quanto uma unidade de parafuso corresponde em tempo a uma unidade de prego. Então, a ideia é você achar realmente uma unidade comum para facilitar essa medida quando você tem vários produtos. Então, tempo de produção, quantidade de matéria utilizada, preço de fabricação ou valor de venda. Então, quantos reais eu produzi? Então, você gera uma medida única, né? Qual a quantidade de aço eu usei? Chegando aqui nos finalmente, queridos, a forma de medir a mão de obra ou o trabalho, né? Então, na apropriação de mão de obra, é preciso decidir, antes de tudo, qual a parcela vai compor a medida. Então, se vai ser mão de obra direta, que vocês lembram bem, né? Mão de obra direta é aquela totalmente relacionada à produção. Mão de obra indireta, relacionada ao administrativo, ao apoio. Então, você deve decidir, não tem certo e errado, tem casos e casos, né? Se você vai empregar só a quantidade de funcionários de produção, você vai usar a totalidade dos funcionários, se os executivos vão entrar, se não vai entrar, o pessoal do apoio, enfim. Primeira decisão é quem vai compor o cálculo da quantidade de mão de obra. Da quantidade não, quem vai entrar no cálculo, né? A unidade vai ser definida a posteriori. Depois disso, decide-se, né, a unidade medida. Então, pode ser por cabeça, então, per capita, ou por horas trabalhadas, enfim.
Então, primeiro define-se quem vai fazer parte do cálculo e depois qual é o tipo de unidade, se é por funcionários, se é por horas efetivamente trabalhadas. Por que se escolhe uma ou outra coisa? Olha só, às vezes você tem a mesma quantidade de funcionários e aí você tem uma taxa de produtividade, você tem um índice de produtividade igual, né? Então, eu produzo 100 carros com 100 funcionários, eu tenho um carro por funcionário, né? No mês seguinte, eu também tenho esse índice de produtividade, um carro por funcionário. Só que, se eu fizer o cálculo por hora trabalhada, por exemplo, se eu tiver mais horas trabalhadas, talvez eu tenha uma variação, certo? Se naquele mês seguinte eu fiz mais horas extras, a lógica é que eu tenha uma produtividade menor, certo, pessoal?